Fala galera, que é o Rio e hoje a gente vai falar sobre sistemas lineares ou sistemas de equações no Enem. Então esse é um problema que eu acho que o mais difícil de todos de sistemas que caiu já no Enem, na história do Enem. Mentira, eu não sei de todos, mas esse é o chatinho que eu lembro. Então vamos ler a questão? Vamos. Primeira coisa que você tem que fazer, se você não sabe ainda resolver as questões como eu faço, vê o meu vídeo lá no canal do Aprenda Qualquer Coisa principal, para você ver qual que é o método de resolução para matemática. Mas a gente começa pelo comando da questão. E a gente vai encontrar a pergunta-chave, que é o seguinte: quantos alunos compraram apenas um bilhete? Então eu quero saber quantos alunos compraram só um bilhete. E aí eu vou começar a ver a questão procurando por informações que me ajudem a responder isso. Então vamos lá. Durante uma festa no colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos... deixa eu mudar de cor aqui. 80 alunos faltaram à festa e não participaram. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. Então aqui a gente está já mapeando as coisas. Teve gente que não foi. Dos que foram, tem 3 opções. 3, 2 ou 1 bilhete. E aí ele fala o seguinte: o total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. Então, quem comprou um bilhete só, comprou 20% do total de bilhetes. Ok. O total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número de alunos do colégio. Isso acontece porque o aluno ele compra esses bilhetes não para ele, não para o próprio aluno, mas também para o pai, para a mãe, para a namorada de fora. E aí teve mais gente, certo, que foi na festa do que a quantidade de alunos do colégio, normal. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Beleza. Então agora que a gente fez essa primeira etapa de ver a pergunta, de obter as informações, os números que a gente vai utilizar para resolver o problema, a gente vai começar a organizar as coisas. Lembra? Isso daqui é uma questão clássica de sistemas de equação. Como que a gente sabe disso? Porque não tem só um valor desconhecido. Não tem um valor que a gente fala, não sei quanto vale isso. Eu não sei quantos são. Qual é a quantidade de 3 bilhetes? Eu não sei a quantidade de um bilhete, que é a pergunta. Eu não sei a quantidade total de alunos. Eu não sei a quantidade de bilhetes totais vendidos. Eu não sei de nada no exercício. A única coisa que eu sei é que 45 comprou 2 bilhetes e algumas outras coisas. Então, é um problema de sistemas. Sempre que você vê um problema cheio de variáveis que você não conhece, e você vê que não tem uma cara de ser coisas proporcionais, é um problema de sistemas. Como que a gente vai resolver isso? A gente vai criar o máximo de equações o possível utilizando as informações do problema. Então, vamos lá. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Então a gente está falando de quem não foi. Alunos que não foram, certo? Se tem aluno que não foi, tem aluno que foi. E a soma dessas quantidades é o total de alunos, né? Porque aqui ele diz número total de alunos do colégio também, certo? Então é uma coisa interessante. Vamos chamar... Eu vou usar a letra principal, a letra maior da variável, para falar o que é. Então, T vai ser o total de alunos, tá bom? Treina isso de escrever letras bacanas para você entender o problema. Então, total de alunos. Eu vou colocar um A aqui embaixo para indicar que são alunos. Se fosse B, seria bilhetes. Então, total de alunos vai ser igual a 80 mais os alunos que participaram da festa. Então, eu vou deixar P de participaram, ou a gente pode colocar até A, mas eu vou deixar P, certo? Segunda equação que a gente tem é o seguinte: de todo mundo que compareceu, 3 bilhetes, teve 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e compraram apenas um, beleza. Então, de todo mundo que participou, teve 3 opções nessa participação. Ou a pessoa comprou 3 bilhetes, eu vou deixar isso aqui chamado de X, porque eu acho que fica mais fácil, eu vou deixar um 3 aqui só para indicar que são 3 bilhetes. Teve 45 alunos que compraram 2 bilhetes. Então, eu vou deixar um 2 aqui também embaixo. E eu vou deixar aqui um Y1, indicando que
foi um bilhete, beleza? Além disso, isso aqui é a quantidade de alunos que a gente está falando, tá? Então aqui é a quantidade de alunos, isso aqui é a quantidade de alunos, isso aqui a gente está falando tudo de alunos. Além disso, a gente pode falar da quantidade de bilhetes, né? Então a gente pode colocar o seguinte, e os bilhetes totais, quanto que eles foram? Então bilhetes. X compraram 3 bilhetes, certo? Então X vão comprar 3 bilhetes. Mais 42 compraram 2 bilhetes. Eu já posso colocar como 90 aqui. E alguns alunos compraram um bilhete, então eu vou deixar Y aqui, certo? Próximo passo, o total de alunos que comprou um único bilhete era de 20% o número total de bilhetes vendidos. Então, Y vai ser igual a 20% do total de bilhetes. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33, então, total de bilhetes excedeu o número em 33, o número de total de alunos do colégio. Então, total de alunos do colégio mais 33. Se você tiver dúvida, uma dica, se você sempre tiver dúvida em como equacionar algumas coisas, tipo aqui, o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Eu já cometi esse erro aqui, de falar, então esse número mais 33 é o número total de alunos do colégio. E aí, como é que você faz para saber qual que é o verdadeiro, qual que é o correto? Bem simples, você cria um exemplo. Então, por exemplo, você, ao invés de usar esse 33, vamos pegar um exemplo simples. Imagina que eu tenho um irmão, e esse irmão, ele é... não, deixa eu pensar no outro caso. Excedeu, certo? Então, vamos imaginar que eu estou vendendo alguma coisa, certo? E essa minha venda excedeu, ou seja, aumentou em 2 a quantidade de vendas que meu irmão vendeu. Então, imagina que meu irmão vendeu 10, sei lá, algo de alguma coisa, 10 ingressos. E eu excedi o número de vendas dele em 2, ou seja, eu vendi 12, concorda? Ou seja, para a gente equacionar isso aqui, eu teria que falar o seguinte, que eu vendi 12, porque eu excedi o meu irmão em 2. Então, o excedeu, concorda? Está do outro lado da equação, está do outro lado do igual. Então, aqui, esse excedeu, ele vai ficar para o outro lado da minha igualdade. Tá? E assim que você entende, assim que você tira uma dúvida de quando você for equacionar. Você cria um exemplo com um número mais simples e inventa o número ali para você conseguir testar. Beleza? Então, com isso, a gente tem 5 equações diferentes. Esse problema é bem diferente de um sistema linear normal. Então, a gente tem 5 equações diferentes organizadas aqui, certo? E agora, como é que a gente faz? Agora, como que você vai tentar fazer? O que eu percebo é que o Enem ele já passa as equações numa certa ordem que você pode usar. Isso não necessariamente vai acontecer sempre, mas o Enem ele deu uma facilitada aqui. Primeira coisa que eu vou fazer eu vou tirar essas letras abaixo aqui, porque elas só estavam me auxiliando a montar para eu não me confundir o que é aluno, o que é bilhete, assim fica mais claro para mim. E agora eu estou aqui com a equação montada, certo? Primeiro trabalho, então, primeira coisa que você tem que fazer para você ficar bom com sistemas é você criar essa habilidade de criar as equações e treinar essa interpretação para você não errar nisso. Se você errar, tudo bem. Percebe onde você falhou e você tenta fazer de novo. Na primeira vez que eu fiz esse exercício, eu errei. Por que eu errei? Porque eu comecei a misturar quantidade de bilhetes e alunos. Eu não entendi que eram duas coisas separadas. E aí eu comecei a entender que tem 2 elementos. Tem quantidade de alunos e tem quantidade de bilhetes. E eu tenho que separar o entendimento dessas duas coisas nas minhas equações, certo? Senão eu iria me perder nos números. Ok. Agora, vamos deixar aqui 3x também. 3x, só para facilitar.
Agora, olhando a minha equação, percebe o seguinte, que tem uma coisa aqui que está bem parecida com o que a gente está acostumado, que são essas duas equações. Tá vendo? Então, aqui a gente poderia trabalhar nelas. Além disso, a gente pode fazer o seguinte, vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer, onde que a gente pode fazer uma outra equação? A gente poderia simplificar também, eu poderia passar essa daqui com essa daqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando, mas essa equação poderia ser utilizada com essa. Por quê? Porque todas as equações minhas têm um valor isolado, percebe? Então, se eu pegar esse valor isolado e substituir em outra equação, eu consigo eliminar uma das equações, eu consigo trabalhar em alguma coisa. Então, por exemplo, ao invés de ter essa minha equação aqui, eu posso substituir esse cara aqui em cima. Certo? Eu posso fazer antes ou depois, tanto faz. Vamos fazer antes, para ver o que acontece? Então vamos. T é igual a 80, e eu vou substituir o P por esse valor todo. Né? Então, ao invés do P, eu vou substituir por x mais 42 mais y. Certo? 80 mais 42... 42 não, desculpa. Por que está 42? É 45 aqui. Nossa, se você viu isso aqui e você ficou bugado, cara, alguma hora você vai ver que eu que tinha errado ali. Desatenção. 45. Então, aqui vai dar 125, certo? A gente vai ter aqui uma equação que é 125 x mais y mais 125, certo? E aí a gente vai ter uma outra equação, b igual a 3x mais y mais 90. Certo? A gente tem essas duas equações. Percebe que elas são bem parecidas, porque elas têm essas variáveis que elas são parecidas. Outra coisa que a gente poderia ver é que b igual a t mais 33. E aí eu tenho b e t aqui. Então eu já posso trabalhar em alguma coisa desse tipo. Mas eu já estou pensando aqui em como que eu posso eliminar esse y. Então eu posso pegar a segunda equação e fazer a segunda menos a primeira, certo? Então, eu vou fazer a segunda, que é b, vou subtrair a primeira, t. Então, eu pego primeiro o lado esquerdo da minha igualdade e eu vou fazer a operação que eu quero. Agora, eu vou pegar e vou fazer a operação do segundo lado. 3x menos x dá 2x. Y menos y, eu cancelo y, por isso que eu fiz uma subtração. 90 menos 125 dá menos 35, certo? Então, eu tenho isso. b menos t igual a 2x menos 35. O que eu posso fazer agora? Olha, tá vendo essa equação aqui de baixo? Eu posso substituir ali, né? Então, eu posso colocar aqui. No lugar do b, eu posso escrever t mais 33 menos t. Ou seja, eu cancelo o t, igual a 2x menos 35. Cancela t menos t dá 0. 35 eu passo para o outro lado, vai dar 68. Igual a 2x. X vai ser igual a 34, certo? Então, 34 pessoas compraram, né, 3 bilhetes. Certo? Então, essa daqui é a primeira informação, a primeira variável que eu consegui encontrar no meu problema. Ah, Rio, é muito difícil. Esse daqui é difícil, é uma questão de prática. Não é que tem um jeito certinho, todo problema vai ser diferente. E é uma questão de você olhar aqui, por experiência ou por tentativa, até você ir substituindo uma na outra para ver o que você consegue fazer. Certo? Agora que a gente tem esse valor de x, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e eu posso colocar o quê? 34. Em todos. Quanto que é 3 vezes 34? Dá 90, 102, né? Então, aqui,
102. E agora, o que acontece é que aquelas minhas equações, elas vão estar meio que bem andadas. Então, ela vai estar agora 79 mais y. Aqui a gente vai ter b igual a 192 mais y, certo? E aí a gente vai ter agora essas variáveis aqui, essas coisas aqui. Qual que é a minha estratégia agora? O que seria interessante de eu fazer? Seria interessante, por exemplo, de eu pegar e eu descobrir quanto que vale o meu b, né? Porque o b ele tem uma relação com y. Ó. Eles estão na mesma equação e não tem mais outra variável. Então, se eu souber o valor de b, eu encontro de y, que é o resultado do meu problema. Quero chegar no y. Então, eu vou ignorar esse cara aqui, eu vou usar esse daqui. E eu vou substituir o meu y por 0,2b. Então, eu vou substituir por 0,2b. Ok. E agora? Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso subtrair ali do outro lado, né, o 0,2b, e eu vou ficar com 0,8b igual a 192. 0,8 não é a mesma coisa que 8 sobre 10? Certo? Então, eu poderia fazer que 8b é igual a 1920. Agora, o que vai acontecer? Eu posso vir aqui e eu posso fazer essa divisão. 19 dividido por 8 vai dar 2, né? 16 sobra 3. Então, coloco 2 aqui. Agora eu tenho 320. 32 na tabuada do 8 é 4. Então, 4. Agora, 0 do outro 0. Então, eu fiz a divisão aqui de 1920 por 8 e eu tenho o valor do meu b. Tendo o valor do meu b, eu posso substituir aqui. Então, agora eu posso falar aqui que b é 240. E o meu y é o quê? 0,2 vezes 240, que é a mesma coisa que o quê? Então, y é igual a 48, certo? Porque eu estou multiplicando por 2, 24 vezes 2 é 48, e eu estou retirando um zero. Então, a resposta do exercício aqui é 48 pessoas compraram apenas um bilhete. Então, isso aqui foi um exercício de sistema de equações do Enem, que é relativamente chato, né? Relativamente chato, não, bem chatinho de você resolver. Certo? E é isso, gente. Então, truques que eu poderia dizer... Cara, a maioria dos truques, entre aspas, da resolução é você saber organizar as informações. Aprendeu a organizar e criar as equações aqui certas, a partir daqui é uma questão de joguinho de puzzle, sabe? De lógica. Você vai ter que ficar substituindo um no outro até você encontrar uma solução, uma possibilidade. E aí, com a experiência, você já vai começar a encontrar o caminho mais fácil sem precisar ficar experimentando. Por exemplo, a minha experiência me diz o seguinte: se eu tiver duas equações, certo? Com a mesma variável, no caso aqui, y e y, se eu tiver essas duas, eu consigo eliminar uma variável. Se eu eliminar uma variável, já me ajuda na minha resolução. Então, eliminando o y, sobraria o resto aqui. Tendo o resto, eu vou substituir em outra. E aí eu vou indo passo a passo até eu conseguir eliminar as variáveis, até ficar com uma só, encontrar o primeiro resultado. Encontrou a primeira variável, substitui tudo de volta e vai voltando, até que você vai chegar nos outros valores. Então, a gente descobriu quanto vale b, a gente descobriu quanto vale x, quanto vale y, naturalmente a gente sabe quanto vale o t também, porque daria 240 menos 33. Então, a gente conseguiu descobrir todas as variáveis, naturalmente. Beleza? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. E tamo junto, né? Boa sorte na prova de matemática do domingo.